O Evangelho precisa continuar sendo pregado, e dentro da proposta que nós temos para o dia de hoje, com nossa temática de desafio para a espiritualidade, essa vida, os desafios da nossa espiritualidade, eu preciso pontuar algumas coisinhas básicas que eu aprendi dentro dessa mensagem, dentro dessa série. Primeiro, eu percebi que nós não estamos falando de uma vida espiritual inatingível. Nós não estamos falando de uma vida espiritual além do nosso viver. Nós estamos falando de algo prático. Nós estamos falando de algo que aquelas histórias em quadrinhos. E aí um dia ele estava a altas horas da noite no seu quarto com a luz acesa, lendo um gibi. E na história, naquele momento, a mocinha estava amarrada no trilho do trem. O herói estava correndo para salvar ela e o trem vinha vindo. Só que enquanto o trem se aproximava da mocinha, Davi Germano também escutou a sua mãe se aproximando do quarto. E ele, adolescente, pensou: e agora eu termino de ler a história, ou eu fecho o livro e corro para dormir, porque ou é uma bronca, ou o que eu faço? E aí ele, de repente, naquela pressão, a mãe se aproximando, o trem se aproximando, ele não sabia como é que ia terminar a história, mas ele precisava saber como terminaria aquela história. Ele não poderia dormir sem saber como ia estar o desleixo daquela história, e a mãe dele se aproximando. Então ele pulou para a última página da história, e ele viu que lá na última página tinha o herói abraçando a mocinha. O vilão foi derrotado, o trem não atropelou a mocinha e acabou tudo bem. Ele fechou aquele gibi, jogou embaixo da cama, desligou a luz e foi dormir. E ele conta que ele aprendeu uma coisa muito importante com isso. Ele não sabe como desenrolou a história. Ele não sabe o que aconteceu para que ficasse tudo bem. Mas ele dormiu com uma certeza aquela noite. Terminou tudo bem. Havia certeza de que o negócio terminaria bem. Como é que esse negócio se desenrolou? A um longo trecho. Mas havia a certeza de que tudo terminaria bem. Se você tiver a sua Bíblia aí, abra ela comigo, liga ela comigo. Romanos capítulo 8. Eu vou ler do versículo 28 ao 32. Alguém derramou água aqui, né? Romanos capítulo 8, verso 28 a 32. Amém? Diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? O texto ainda continua, mas eu quero abordar o resto do texto um pouco mais à frente. Parece que ler esse texto nos dias de hoje não é tão impactante, porque se você olhar para o início do texto que diz: todas as coisas cooperam para o bem. Algumas versões vai dizer que Deus faz tudo direitinho para que termine bem. Não sei como diz a sua versão, mas eu vou ficar com aquela bem tradicional que nós conhecemos: todas as coisas cooperam para o bem. Como é complicado ler esse texto nos dias que nós estamos vivendo, não é? Todas as coisas cooperam para o bem? Deixa eu te dizer uma coisa: se nós estamos num mundo caído, todas as coisas cooperam para o bem? Se nós olhamos João 16:33, a gente vê que aflições estão presentes na vida do cristão. Se a gente olha para Efésios 5:16, a gente vê que os dias são maus. A gente vê que Satanás ataca constantemente em Efésios 6:12. O mundo quer programar a nossa mente em Romanos 12:2. O pecado que habita em nós quer nos fazer errar em Romanos 7:19 e 20. E o texto está dizendo que
tudo coopera para o bem. Parece uma utopia, né? Parece que é algo inatingível, algo que a gente crê, mas que é só uma frase decorada para a gente colocar lá no vidro atrás do carro. Tudo coopera para o bem. A gente precisa entender uma coisa. Primeiro, o versículo 28, que diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Nós estamos falando dos filhos de Deus, nós estamos falando de pessoas que o conhecem, nós estamos falando, o texto está falando de pessoas que servem a esse Deus. E veja bem, o versículo continua dizendo que dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Grava isso, porque se você perder essa palavra, você pode ter dificuldade de encaixar o resto dessa mensagem. Percebe uma coisa? Tudo coopera para o bem. No bem, coloque esse bem como se fosse um alvo. A gente quer atingir aquele alvo. Sabe qual é o alvo? Propósito. E Deus tem um propósito. Eu não estou falando isso como uma frase decorada. Eu não estou falando isso como uma frase para a gente colocar depois no Instagram. Eu estou falando isso porque o versículo 29 vai explicar o versículo 28. Olha só: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Há um propósito dentro do que Deus faz. Veja bem, há um propósito de Deus sobre a tua vida. E é interessante que quando a gente escuta alguém dizendo assim, há um propósito de Deus sobre a tua vida, a gente pensa, poxa, é uma frase bonita, não é? É bacana pensar, acordar de manhã cedo e pensar, Deus tem propósitos na minha vida. Mas quem de nós tem consciência de quais são os propósitos de Deus para a sua vida? Saber que Deus tem propósitos para nós é extremamente importante. Mas quais são esses propósitos? Se você não sabe isso, não adianta saber que Deus tem propósito. Você precisa saber quais são os propósitos. E eu preciso te mostrar, através do versículo 29, um dos propósitos, e por que não dizer o mais relevante, o mais importante sobre a tua vida. Que você seja conhecedor do Evangelho. Que Cristo seja relevante como primogênito de Deus, como irmão, como Salvador, como aquele que derramou sua graça. Esse é o maior propósito, que você tenha percebe que não há aqui um propósito de bens materiais. Nós não estamos falando de um propósito de realizações pessoais, propósito que parte do coração de Deus. Se pode dizer hoje que se entregou. Eu quero contar para vocês uma história que foi contada para mim há muitos anos atrás, e que quando eu estava digitando essa mensagem, escrevendo essa mensagem, eu comecei a escrever essa história que eu quero ler para vocês, e era como se eu estivesse escutando pela primeira vez, lá no encontro em 2003, EJN, né, aonde alguém contou essa história no momento de louvor. E sabe aquela história que você sabe, você conhece a história, mas naquele momento eles contaram de um jeito que mexeu na estrutura. Agora era diferente ouvir aquilo. Ele está sendo acompanhado por uma numerosa multidão, entre elas curiosos, ofensores, juízes, líderes religiosos que cospem na sua face. Depois de uma noite que lhe era impossível dormir, pois seu corpo ainda derramava sangue das suas feridas feitas por chicotes romanos, sua cabeça dói não por um simples estresse, ou por fome ou sede que lhe assola, mas principalmente por uma coroa de espinhos que circula a sua cabeça. A sua bagagem é pesada e nada invejada. Ele carrega o maior utensílio de vergonha para a sua época. Ele sabe que essa cruz sobre as suas costas irá lhe suspender e expor a sua vergonha.
irá fazer homens e mulheres ver um Deus morto, fracassado, humilhado, envergonhado, abandonado e nu. Ele venceu? Não. Ele foi derrotado. Quem nesse estado poderia dizer que venceu alguma coisa? Quem em sã juízo poderia acreditar que essa afirmação de Jesus, que ele venceu o mundo, seria verdade? Se a história terminasse aqui, essa é a hora que nós nos perguntaríamos: o que estamos fazendo nessa igreja? Se a história terminasse aqui, com Cristo naquela cruz, essa é a hora que eu precisaria perguntar: por que estamos aqui? Por que nós não entregamos também os pontos? Por que a gente também não desiste? Por que a gente também não vai para a cruz e se crucifica? Por que a gente não entrega os pontos para o Covid? Por que a gente não desiste diante dessa luta tão intensa, que já dura mais de um ano? Vidas foram perdidas e dentro delas pessoas que nós amamos. Por que continuar a insistir se a morte levou o Mestre? E ele disse que iria vencer o mundo, que a gente podia ter bom ânimo, mas lá estava ele naquela cruz. Como isso coopera para o bem? Se a história terminasse aqui, a gente não teria mais nada para fazer aqui nesse lugar. Eu lembro de que alguém que eu não faço nem ideia quem foi, contou isso. E ele terminou ainda dizendo: o diabo quer que você acredite que terminou na cruz. O diabo quer que você acredite que terminou com a dor. O diabo quer que você acredite que a tua vida espiritual terminou. O diabo quer que você acredite que não há mais propósito para você. O diabo quer que você creia que não tem mais nada que possa fazer. O diabo quer que você acredite que a Covid é maior do que os propósitos de Deus. Mas se a história terminasse aqui, Deus tinha um propósito na vida de Jesus, assim como Ele tem um propósito na nossa vida. Sabe por quê? Porque 3 dias depois, quem foi envergonhado não foi a morte. Quem foi envergonhado não foi aquela morte que crucificou Jesus. Quem foi envergonhado foi o diabo, que queria convencer que a morte era o fim. No 3º dia, nós entendemos que o nosso Deus estava certo quando Ele disse que Ele venceu o mundo, que nós podíamos ter bom ânimo. Ele não estava falando do momento da crucificação, Ele estava falando no que vinha depois. Mas é interessante que a gente não consegue olhar para o depois, não é? A gente consegue olhar para a nossa vida e ver que as coisas estão ruins, e a gente então questiona: Deus, parece que as coisas não estão certas aqui, porque as coisas não estão andando, as dívidas estão aumentando, os casos de Covid estão aumentando, a nossa família está sendo atingida. Deus, as coisas não estão bem. Porque a gente entende isso? Porque as coisas não estão boas. Quantos de nós olha para as coisas, olha para a nossa vida e diz: o carro está quitado, a casa está paga, tenho um bom emprego, o Covid não afetou o meu trabalho, a minha família, estamos todos bem. Está tudo extremamente perfeito. É interessante que isso não chama a nossa atenção. Está tão bem, que se melhorar estraga, né? A gente não se pergunta que quando está tudo bem, e quando a gente olha para a vida dos servos do Senhor na palavra, a gente olha que a vida deles nunca foi linear, a vida deles nunca foi reta, sempre tinha os altos, sempre tinha os baixos, sempre. A gente olha para a nossa vida e pensa: está tudo bem, e a gente não se pergunta se isso está se condizendo com a vida dos servos da Bíblia. Porque se Davi passou 8 anos sendo perseguidos no deserto, até chegar ao palácio, e Davi, que era um cara segundo o coração de Deus, passou por tudo isso,
ainda peca quando chega ao palácio, mas ele é restaurado, a vida dele volta ao normal, mas ele passa por altos e baixos, seja no deserto, seja no palácio, e a gente olha para a nossa vida que está tudo bem, e a gente não se pergunta: Deus, tem alguma coisa errada aqui? Por que está tudo bem? Por quê? Eu não estou tentando pregar para você uma visão de pessimismo, que o negócio tem que estar ruim para estar bom, ok? Eu estou falando para você que quando está bem demais, por um longo período, se pergunte se não tem algo errado. Se pergunte se não tem algo errado. Porque veja bem, na nossa vida espiritual, você dizer que acorda todas as manhãs e você fala com o Senhor, e todas as manhãs por um longo período de anos sempre foi perfeito, você acordou sempre disposto. Eu não passei por isso. Eu não acordo todas as manhãs disposto a orar, mas eu acordo todas as manhãs sabendo que eu preciso orar, estando disposto ou não. Eu não olho para a minha vida vendo que tudo coopera para o bem, mas sabendo que está tudo claro. Não, está tudo certo, está indo para o bem. Não, tem coisas assim na nossa vida que a gente começa a perceber que está indo de uma direção que a gente pensa: para onde é que vai esse negócio? Está indo para o bem mesmo? Porque Deus promete, é uma certeza disso, que Ele promete que tudo vai cooperar para o bem, e tudo mesmo, sabendo que nós estamos em dias maus, tudo coopera para o bem, até mesmo quando a gente chora, sim, até mesmo diante do nosso choro, tudo coopera para o bem, até mesmo diante das nossas bênçãos na vida, tudo coopera para o bem, até mesmo diante das perdas, tudo coopera para o bem. É real isso. Mas é interessante que quando a gente olha para a nossa vida, a gente sempre se pergunta se tudo está bem mesmo, quando as coisas estão mal. E quando as coisas estão bem, a gente não questiona se tem algo errado. Jesus se esvaziou de si mesmo, se entregou naquela cruz, não foi para que você tivesse um sorriso de uma orelha a outra até o fim da sua vida. Jesus se entregou naquela cruz e mostrou que Ele podia vencer a morte, Ele podia vencer o diabo, para que você soubesse que na tua vida espiritual haverão desafios que vão bater de frente contra você dia após dia. E se não houver desafios na tua vida, se pergunte se está tudo bem. Porque quanto mais desafios, mais oportunidades de crescimento espiritual nós temos. Quando eu estava na faculdade de teologia ainda, eu escutei um pastor falando que uma vez ele olhou para a vida dele e ele achou que estava muito estranho, estava bem demais. E um dia ele fez uma oração que ele disse que não sabe se arrepende ou não, mas ele fez. E ele disse: Senhor, parece que as coisas estão bem demais e parece que eu não estou crescendo espiritualmente. E ele disse para Deus: eu preciso ser mais impactado, ou abrir os meus olhos para ver alguma coisa que eu não estou vendo, mas eu preciso ser sacudido, porque está tudo bem demais. E quando eu digo que ele não sabe dizer se ele se arrependia ou não dessa oração, a esposa dele teve câncer. Alguns anos depois de uma longa batalha, ela veio a falecer. Ele permanece com os 2 filhos e ele passa um longo período se perguntando se a vida dele um dia sairia daquele luto. Ele era missionário entre uma tribo indígena. Não sei se você teve aulas com ele, não. E ele, por um longo período, ele escrevia para os alunos e ele dizia: o luto tem insistido constantemente na minha vida. Eu já não sei mais o que fazer para deixar esse luto.
Mas algum tempo depois ele constantemente ia escrevendo para os professores que iam lendo as cartas para os alunos, e as últimas cartas que a gente leu dele, ele dizia: eu conheço Deus hoje muito mais do que eu conhecia antes. E ele, parafraseando Jó, ele disse: os meus olhos veem claramente o que Deus faz em mim hoje, e incrivelmente eu não conseguia ver antes. E aí uma das coisas que nós lembramos é que essa oração dele dizia que ele precisava ser impactado. Eu não quero trazer aqui para você uma avaliação sobre a sua história e começar a acordar pela manhã e dizer: Senhor, essa manhã, tudo que tiver preparado de batalhas espirituais, estou aqui pronto, venha sobre mim. Tudo que você tiver preparado, Senhor, sobre dificuldades, eis a hora, Senhor, estou disposto. Eu sei que a gente não vai fazer isso, né? Mas é o fato de nós nos perguntarmos o quanto nós estamos crescendo espiritualmente. Percebe? Deus conduz os seus, aquele que Ele chamou, aqueles que Ele escolheu, aqueles que Ele já impactou pelo Evangelho, não para viver uma vida linear e feliz, mas nos chamou para sermos impactados dia após dia. E a mesma prova que Cristo fez naquela cruz, ressuscitando ao terceiro dia, provando para nós que as aflições não podiam nos vencer, porque Ele já tinha vencido esse mundo, porque as aflições não precisavam nos comprometer, nos desabar, nos matar, porque Ele venceu tudo. E se Ele venceu tudo, e Ele é o Deus que faz essa promessa, Ele está nos dizendo então que nós devemos passar por esses impactos da vida espiritual, sabendo que o final vai terminar bem. Por mais que talvez nesse exato momento você não consiga olhar para a sua vida e dizer: vai terminar bem? O que vai terminar bem aqui? E talvez você chegou aqui assim. Talvez tem pessoas ali assistindo nós em casa que estão se perguntando: como vai terminar isso? Não faz sentido, né? Quando nós estamos no meio da batalha, não faz sentido nós entendemos que tudo vai terminar bem. A pergunta que eu faço para você agora: quem poderá te afastar de Deus e pelo que Deus preparou para ti? O resto do texto que nós vamos ler vai responder isso. Segue comigo, lá para o versículo 33 de Romanos 8. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo quem morreu e mais, e que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Sabe o que é interessante? Quando eu olho para esse versículo 34, quem os condenará? Que junta lá com o versículo 33, e é Deus quem os justifica. Eu fico imaginando a gente chegando diante de Deus um dia, e aí o negócio agora é a prestação de contas, mas aí de repente o anjo Gabriel chega para Deus e diz: Deus, aqui no sistema está constando que a vida do fulano, tá tudo aqui, tudo que ele fez, só que tem um carimbo bem grande aqui, escrito: está consumado. Quem vai nos condenar? Quem é que tem poder de tirar de nós os propósitos do Senhor? Quem é que tem poder de arrancar de nós aquilo que Deus colocou sobre nós, sendo que Deus venceu algo que nos traz medo, a morte? Quem é que pode contrapor o que Deus nos dá? E aí o texto continua ainda no versículo 35: quem nos separará do amor de Cristo? Talvez você não entendeu. Quem nos separará do amor de Cristo? Você quer que eu repita isso?
Quem é que pode te separar do amor de Jesus? Deixa eu te dizer uma coisa. Nem você consegue. Por mais que nós somos pecadores, por mais que somos quem somos, nem nós podemos separar o amor de Cristo por nós. E é interessante uma coisa, se as pessoas que estão aqui sentadas do teu lado soubessem quem nós somos de fato, o que nós fazemos lá quando a gente está no momento sozinho em casa, que ninguém está vendo, se as pessoas soubessem o que a gente pensa sobre os outros, se as pessoas soubessem o que nós fazemos, talvez essas pessoas nem sentariam do nosso lado. Mas nem aquilo que tu fez antes de vir para esse culto pode separar você do amor de Cristo. Para ficar ainda mais claro, não é algo que eu costumo fazer, mas vale a pena. Olha para quem está do teu lado. Fala para essa pessoa: nem você tem poder de se afastar do amor de Jesus. Você não pode, continua falando, você não pode, nem adianta tentar, Ele sempre vai continuar te amando. Em 2003, eu ouvi essa frase para mim, e muita coisa já havia acontecendo na minha vida. Há alguns meses, eu acho, não lembro, tinha tido uma confusão muito grande na minha casa, e o Ronaldo e eu, faltou muito pouco para a gente chegar às vias de fato, faltou muito pouco para o Ronaldo apanhar, e assim, muito pouco mesmo, né? E a gente ficou um longo período sem se falar. A gente podia até sentar um do lado do outro no culto, mas ninguém se falava ali. E para sentar um do lado do outro tinha que ser acidentalmente ainda. E aí nós estávamos lá naquele retiro, e depois de alguns momentos de ministração, eu acredito que no último dia, nós, com toda a nossa bagagem de orgulho, fomos confrontados a resolver essa parada. E não era pelas vias de fato. A única opção era perdão. E não tinha outro jeito. E aí nós temos que dizer que a família Cardoso, ela preza muito pelo seu orgulho, né? A família Cardoso é bem osso duro de roer. E naquele momento, tanto eu quanto o Ronaldo, nós precisávamos nos despir de todas as nossas justificativas do que tinha acontecido. E para ser bem sincero, eu nem lembro porque começou. Eu lembro aonde foi desenrolando o negócio. Eu lembro aonde foi intensificando a briga. Mas como começou, eu não lembro. Mas uma coisa interessante é que quando chegou aquele momento, a gente não tinha opção. E nós tentamos fugir, né, Magara? A gente ainda tentou, e aí seguraram pela camisa e volta, e resolvemos o negócio. O Evangelho nos impactou de uma maneira que é interessante uma coisa. O impacto do Evangelho, e eu vou falar isso bem pessoalmente, o impacto do Evangelho sobre a minha vida, ela vai se intensificando conforme vai passando o tempo. Eu estava pregando um dia no culto lá na comunidade do Muriti, e só para dizer, algumas pessoas do Muriti estão nos assistindo agora, e eu estava pregando lá, e no momento de pregação eu falei sobre o Evangelho, e enquanto eu falava, parecia que eu me escutava, e eu pensava, poxa, mas esse negócio que eu estou falando é bom mesmo. Era como se eu estivesse falando para mim mesmo, e eu terminei quase dizendo sim. No final eu já não estava tão preocupado com quem ia dizer sim, eu estava louco para dizer eu quero, porque esse negócio que eu estou apresentando para vocês está mexendo comigo de novo. E aí assim mesmo, enquanto eu preparava essa mensagem, como eu disse para vocês, eu escrevia algumas coisas, eu pensava, é o mesmo Evangelho, é o mesmo Evangelho que impactou há anos atrás. E é interessante que dentro da vida espiritual, aquele mesmo Evangelho que sacudiu a nossa vida lá no início,
não importa quanto tempo foi, é o mesmo evangelho que vai nos levantar de novo diante dos desafios da vida espiritual. A mesma cruz, o mesmo sangue derramado, é a mesma graça. Há um sério problema quando nós, como cristãos, começamos a acreditar que eu não tenho mais sentido aquela emoção do culto. Eu acho que a fé está esfriando. Eu acho que o pastor não pregou muito bem. Estava faltando assim um negócio. Eu acho que o pessoal do louvor não escolheu bem as músicas, porque não tocou, não mexeu comigo. E a gente começa a acreditar que a nossa vida espiritual, ela depende das sensações que nós temos diante do que acontece no nosso culto de domingo. Nós esquecemos que a nossa vida não é pelas sensações, o justo viverá pela fé, com ou sem arrepio, com ou sem aquele gelinho que te dá quando alguém fala uma frase que te impacta. Perceba, o evangelho que nos tocou, que nos impactou há anos atrás, é o mesmo que precisa nos sustentar, é o mesmo que tem que estar no alicerce da nossa vida espiritual. Porque se você achar que a tua vida espiritual começa a flutuar, né? Aqueles cristãos que acham que não pisam mais no chão, que eles flutuam, né? E muitas vezes a gente quer líderes que sejam assim. Cuidado, não existem esses líderes que não sobem aqui em cima e eles andam, eles flutuam aqui em cima. Esses líderes não existem. Não creia que você pode ser alguém que está acima dos problemas. Não creia que você pode ser alguém que não precisa desse impacto, porque esse impacto vem junto de um pacote. Sabe o que é interessante? Que quando a gente passa por dificuldades na vida espiritual, o mesmo Deus que permite essas dificuldades da vida espiritual é o mesmo Deus que já está pronto com consolo. É o mesmo Deus que está pronto com o mesmo evangelho, com a mesma graça. É o mesmo Deus que resgatou a gente do pecado, que resgatou a gente daquele lamaçal de pecado. É o mesmo Deus que continua levantando. Exatamente o mesmo Deus. É você quem acorda de pé esquerdo, porque Deus, pela manhã, renova suas misericórdias. Frase boa agora, hein? Deixa eu continuar. Versículo 37. Desculpa, versículo 36. Ou ainda, continuação do versículo 35. Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E nós não falamos essa frase para que você saia daqui se sentindo bem com o título de mais do que vencedores. Nós estamos falando isso para declarar que aquele propósito de Deus ainda está diante da tua vida. Ele ainda é válido. Ele não perdeu no tempo. Talvez você tenha esquecido. Talvez você tenha esquecido. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você percebeu por que eu disse para você que se você não estiver conectado, lá no início dessa mensagem que eu disse que se você não estiver conectado com o primeiro e maior propósito de Deus sobre a tua vida, que é você ser conhecedor do Evangelho, todo o resto não vai fazer sentido. Quem poderá te afastar do propósito de Deus?
estou partindo aqui para o final dessa mensagem. Mas eu queria que você refletisse algo importante. Se você chegou aqui essa noite com um convite de alguém, talvez você não sabe direito que propósito é esse. Esse é um momento em que eu quero dizer uma coisa para você. Aquele sacrifício feito naquela cruz não é história da carochinha, é real. E ele pode mudar a tua história hoje. E talvez você está ouvindo pela primeira vez de que Deus tem propósito para você. Acima de toda dor, acima de toda dificuldade, acima de todo impacto que você tem vivido, Deus tem propósito para você. O primeiro deles é que você seja conhecedor, que você se entregue, que você saiba que Cristo ama você e que Ele morreu por você naquela cruz. Uma segunda coisa ainda, é que se ao longo desse tempo, ao longo desse trajeto que você fez até aqui, talvez em algum momento você começou muito bem nessa vida espiritual com Cristo, mas ao longo do período, do percurso, você foi esfriando, esquecendo, e parece que as coisas já não são mais como eram antigamente. No quarto da minha casa, da casa dos meus pais, na verdade, quando eu ainda era solteiro, a minha mãe tinha feito, há muitos anos atrás, ela tinha feito um tapete que era feito de restos de roupa. Era todo colorido, bem grosso, e nunca parava no lugar. Mas aquele tapete, ele ficava nos pés da minha cama, e quando eu era solteiro, eu lembro muito bem que eu usava aquele tapete para botar os meus joelhos, e quantas vezes eu orei naquele tapete. E então eu fui embora, e aí eu casei, e aí a rotina vai mudando, e algum tempo depois de casado, eu voltei na casa dos meus pais, eu entrei naquele quarto, e aquele tapete não estava mais ali, mas eu olhei para aquele lugar onde ficava aquele tapete, e eu pensei, como eu posso não sentir saudade desse momento? Como eu me perdi a ponto de não sentir saudade daquilo que acontecia ali nos pés da cama? Aonde foi que eu comecei a fugir disso? Eu preciso de novo daquilo. E eu deixo te dizer, nenhum de nós está isento de se perguntar o que nós estamos fazendo aqui. Aonde foi que esse negócio começou a mexer, a parar de mexer comigo? Aonde foi que eu comecei a me esquecer daquilo que Deus estava fazendo? Aonde foi? Lembra que Deus ainda tem propósitos para vocês, mesmo que você tenha esquecido. Os propósitos ainda são os mesmos, e o amor de Cristo continua sendo o mesmo. A nossa vida espiritual está regada de conflitos, está regada de dificuldades e de situações que precisam que o nosso joelho vá para o chão. A gente precisa voltar de novo lá para o lugar aonde eu fui impactado. E aí, se você tiver sua Bíblia ainda aí, Salmo 139, aqui eu vou partir para o final de fato. Abre comigo lá, Salmo 139, verso 1 até o 10. Salmo 139, verso 1 a 10. Amém? Senhor, Tu me sondas e me conheces.
Sabe, quando me sento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus dias, todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente. Tu me cercas por trás e pela frente, e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde poderei eu escapar do teu espírito? Para onde poderei fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me sustentará. Consegue olhar para esses salmos e fazer dele a tua oração? Deus sabe muito bem aonde foi que você começou a esquecer dos propósitos dele. Deus sabe muito bem aonde foi que os desafios da tua vida espiritual começaram a te impactar. E você começou a olhar mais para o tamanho do problema do que para o tamanho daquele que te resgatou um dia. Deus sabe muito bem, mas o problema é que nós não sabemos, que nós esquecemos. Se você for para o mais longe de Deus que você acha que pode ir, ainda lá, esse mesmo Deus vai estar contigo. E é interessante que quando a gente olha para essa descrição de um Deus que vai exatamente onde nós estamos, sempre vai permanecer resquícios dentro de nós daquilo que um dia Deus fez em nós. Até mesmo na vida daquele filho pródigo, que um dia se afastou do seu pai, e o que faz ele retornar é a lembrança do seu pai. Não é a lembrança simplesmente da sua felicidade, é a lembrança de quem é o pai. Nós temos que voltar não por quem somos, não pelo que ele nos oferece, mas por quem ele é. Ele é aquele que nos amou incondicionalmente. Ele é aquele que nos resgatou. Ele é aquele que olhou para nós e colocou em nós um sentido para viver. Queria que você ficasse em pé, fechasse teus olhos. Se hoje for o primeiro momento, a primeira vez que você tem a oportunidade de falar com Deus, esse é o momento que eu quero que você diga para Ele o que você está sentindo, o que você tem feito na tua vida. Cristo ama você, independente de quem você é e o que você fez. Se você tem essa oportunidade, se você nunca fez isso, eu quero que você feche seus olhos. Eu quero que você diga: Senhor, eu entendi que eu sou pecador. Eu entendi que Tu me amas. Senhor, eu entendi que eu não posso mais seguir sem Ti, Senhor. Eu entendi que existem propósitos para a minha vida, que por mais que a minha geração, os meus pais, nunca disseram que eu seria alguém na vida, eu estou agora diante de um Deus que me ama, diante de um Deus
que me amou incondicionalmente, que sabe do meu levantar, do meu deitar, que sabe a hora que eu vou trabalhar, a hora que eu volto, que sabe em que faculdade eu estudo, que sabe em que redes sociais eu frequento. Um Deus que sabe muito bem das angústias das minhas noites, um Deus que conhece as minhas lágrimas, um Deus que sabe do meu choro, um Deus que sabe das dificuldades da minha vida espiritual, um Deus que sabe o que eu penso contra as pessoas, um Deus que sabe o que eu fiz, um Deus que sabe das minhas vergonhas, das minhas atitudes, um Deus que sabe que sites eu tenho frequentado, um Deus que sabe o quanto eu me envergonho do que eu fiz e quanto nas minhas mãos existem culpas. Um Deus que me ama tanto, tanto, que deseja derramar sobre mim uma nova criatura, uma graça que expulsa todo medo, que expulsa toda culpa de pecado, que expulsa toda condenação e deixa um carimbo no nosso coração dizendo: está consumado. Diga amém se você está entendendo. Está consumado. Aquele que se derramou naquela cruz vive. Aquele que te derramou aquela graça sobre você há anos atrás continua sendo o mesmo. E se você tem passado por dificuldades espirituais, diante desse louvor eu quero que você levante um clamor. Aquele cego, quando soube que Jesus estava passando ali, ele gritou: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Que esse seja o teu grito nesse momento. Que esse seja o teu grito nesse momento. Filho de Davi, tem compaixão. E aquele mesmo Jesus que parou, que foi até aquele cego e abriu os seus olhos, é o mesmo Jesus que está diante de nós. Levante a tua voz diante dessa canção. As minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Jesus. Levanta a tua voz. Levanta as tuas vozes em oração agora. Levanta um clamor nessa noite. Não deixe esse momento passar em branco. Aquele evangelho continua vivo. Ele ainda continua no teu coração. E essa chama ainda pode arder aí. Levanta a tua voz falando para o Senhor o que você tem feito. É hora de humilhar, é hora de falar para Ele quem tu és. É hora de dizer: Senhor, eis-me aqui. Senhor, derrama de novo aquela fé, aquela graça que um dia fez parte da minha vida, Senhor.
sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei, faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei, faz em mim o teu querer. Feche seus olhos, se coloca diante do Senhor, coloca os teus joelhos no chão, se você preferir. Você pode ficar em pé, você pode deitar, mas não deixe esse momento passar. Não deixe esse momento passar. Grita agora com toda a tua voz: Filho de Davi, tem compaixão. Senhor, eu preciso da tua palavra. Senhor, eu preciso do teu impacto. Senhor, eu preciso ser reavivado. Senhor, eu preciso ser relembrado. Senhor, eu preciso receber de novo. Senhor, eu preciso descobrir o que se escondeu no meu pecado. Senhor, eu preciso lembrar o que tu fez. Senhor, eu preciso sentir. Senhor, eu preciso. Agora é um momento que você não pode deixar passar e dizer: Senhor, eis-nos aqui, Senhor, um povo que reconhece a sua culpa, que reconhece o seu pecado. Nós reconhecemos o quanto somos fracos, Senhor. Nós reconhecemos o quanto somos pequenos. Nós reconhecemos o quanto Tu és grande, Senhor. Nós reconhecemos o quanto Tu és bom. O quanto, Senhor, Tu se entregou naquela cruz. E que essa graça nos traz de novo renovo, nos traz novamente um fôlego. A todo aquele que está cansado, Senhor, pela situação que o nosso país tem vivido, Senhor, fortalece, Pai. A todo aquele que está cansado da sua vida espiritual, da batalha espiritual dentro da sua casa, das pessoas que ainda não se entregaram a Ti, e parece que os dias são tão maus e que não estão cooperando para o bem. Senhor, abre os olhos para ver o que Tu estás fazendo em secreto. Senhor, abre os olhos para ver o que Tu faz na vida dessas pessoas que dia após dia estão clamando por Ti. Senhor, abre os olhos para ver o quanto a intimidade tem sido restaurada, o quanto nós temos Te conhecido profundamente nesse deserto, o quanto nós precisamos, Senhor, abrir os olhos e ver a Tua ação sobre nós. A todo aquele que cansou de chorar diante da morte, da despedida, Senhor,
que eles entendam que a morte não é a última palavra, que Tu continua sendo o mesmo Deus, diante da morte e da vida, que nada pode nos separar do Teu amor, nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, ninguém pode nos separar do Teu amor, Senhor. Em nome de Jesus. Glórias Te damos, Senhor, pelo que Tu está fazendo em nosso meio, pela liberdade que temos, ó Deus, de declarar quem Tu és, pela restauração, Senhor, das nossas vidas. Nós Te damos glória, Senhor, pelo impacto que o Teu Evangelho constantemente faz em nós. Acende essa chama, Senhor, que continuará queimando e queimando. Transborda esse cálice, para que quem esteja do nosso lado possa também ser atingido, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu sou teu.